E aí, pessoal, beleza? Vamos mais uma videoaula, um tutorial sobre desenhos, né? Sobre desenho de humano. Eu gosto sempre de salientar que os meus tutoriais são mais para as pessoas que estão iniciando, né? Está começando agora, que não sabe ainda direito como fazer. E nós iremos usar esse programinha aqui chamado Paint Tool 6, sai, não sei falar inglês, então sai. E aí a gente vai fazer o quê? Iremos fazer esse tutorial usando esse programinha, mas que pode servir também para vários outros suportes, como papel, né, lápis, né? E eu quero que vocês não se atenham a detalhes. Se o olho ficou um pouquinho torto, essa linha ficou mais grossa, essa mais fina. Eu quero que vocês se atenham mais às dicas que eu irei dar de como está fazendo esse olho, tudo bem? Para quem não sabe ainda também desenhar, como eu falei, é simples, nós podemos começar por base, né, por linhas base. Nesse aqui eu vou estar usando o lápis, né? Se você não sabe mexer nesse programinha, procura uns tutoriais por aí que tem, né, no YouTube sobre como usar esse programa. Também não conheço muito bem, mas é o que eu achei melhor para fazer isso aqui. Então eu pego o lápis, né, coloco a cor escura e vou começando a traçar algumas linhas base, como essas, para estar fazendo o olho, né? Porque muita gente não tem a prática de chegar e já ir desenhando da forma que ele deve ser. Ó, desculpa pelo áudio, tá tendo um barulhinho aqui, mas é inevitável, né? Um barulho de fundo, porque eu não posso também, não tô tendo tempo agora para fazer em outro horário melhor, tá bom? Sem barulho. Então vamos lá. Cria essas linhas bases aqui. Você tem que fazer agora é imaginar como se fosse um bloco que você tem de isopor e retirando o excesso. Ó, fiz esse traço agora, era como se você começasse a esculpir, né? Tirei esse excesso. O que sobra aqui, ó, é excesso, né? Aí vou continuando, ó, tirando os excessos. Lembrando que o que vai sobrar fora desse traço agora é excesso. O traço mais fino ou mais grosso vai depender da pressão que você dá no lápis. Aqui eu posso mudar de cor e é a pressão também do lápis, certo? Para fazer esse globo aqui, ó, que é o globo ocular, né? A íris do olho ficou um pouquinho torto. Deixa eu ver se eu arrumo aqui para os mais exigentes, né? Vamos lá. Saiu a mesma coisa. Vamos ver se dá para arrumar melhor. Melhorou. Para fazer assim, estou usando uma mesa digitalizadora, então é um pouco difícil também estar fazendo isso, que não é a mão livre, né? Mas vamos lá. Então assim, imagina aqui, ó, um erro. Tá vendo aqui nesse desenho? Olha o tamanho da íris. É como se a pessoa tivesse com o olho bem aberto. E isso aqui não é correto. É raro ter uma pessoa assim, né? Então a grande dificuldade é para fazer isso aí e onde colocar a pupila, né? Mas imagine esse outro caso aqui do nosso caso do olho aqui que estamos desenhando, onde colocar a pupila no lugar certo. Imagine aqui, ó. Espera aí. Calma aí, deixa eu dar uma arrumada aqui. Imagina que esse aqui é o resto do nosso globo, né? Da parte que a gente vai pintar. E mais ou menos aqui é onde vai ficar a íris, no centro. Então, você nem vê o olho todo, né? Por completo, essa parte escura toda. A íris do olho. E também você não vê também o resto da pupila, né? É metade e metade. Então, mais ou menos isso aqui. Para não errar, não colocar a pupila lá embaixo, fica totalmente estranho. Tá? E agora para o brilho, daquele brilho que a gente tem no olho, né? O que a gente pode estar fazendo é o seguinte. Ou você pode definir uma área, como essa aqui assim, ó. Essa. E uma outra aqui embaixo. Isso aí vai depender também do reflexo do olho, né? Se você estiver desenhando utilizando uma foto, o reflexo do olho. Ou você pode não pintar essa área aqui, tá? Ao invés de você fazer isso aí, não pintar. Mas para principiantes é melhor você deixar essa área aqui assim, com tracinho fino também, para depois você não ter problema, né? E aí nós vamos agora começar a pintar. Essa aqui é uma ferramentinha de pintura, como se fosse um spray, né? Aquele aerógrafo, né? E aí você seleciona ela. E agora vamos trabalhar com as cores aqui dentro do olho, né?
eu só arrumar aqui. Também estou começando a utilizar esse programa, não sei muito bem também. Mexer aqui no tamanho, na opacidade, que é o que vai dar a tonalidade certa, né? Muito grande. Pincel muito grande. Pronto, agora sim. Aí, ó, tá muito escuro, né? Então, uma boa dica também é você estar utilizando, fazendo degradê para dar esse reflexo, né? Vamos começar com a parte mais escura, que é a parte do, como que eu posso dizer? É a parte onde vai ter mais sombra, né? Que é a parte das pálpebras também, ela fazem sombra também em todo o globo ocular e em toda a íris, na pupila também, né? Deixando sempre esse degradê aqui, ó, porque é isso que vai definir da ilusão de realidade, né? Porque vai ter o olho ali, todo escuro, seria o olho de zumbi, né? Então aqui a gente vai ter brilho, né? E até o de zumbi teria também brilho, se você observar nos filmes de zumbis, né? Aqui eu vou aumentar, vou clarear um pouquinho mais, ó, mudando a tonalidade. Não esquece que essa tonalidade depende da pressão que você coloca no seu lápis, né? No caso do lápis, se você fizer colocar muita pressão no lápis, ele vai fazer um traço mais escuro. Se você deixar ele mais suave, ele vai fazer um traço mais suave. Maior a pressão, mais escura a tonalidade. Menor a pressão, mais clara a tonalidade. E aqui, ó, tá vendo? Dando uma tonalidadezinha mais clara. Daí você já começa a ver uma certa ilusão de realidade, né? Calma, clareei demais aqui. Isso. E ó, deixei a parte branca lá, né? Que já dá a ilusão de brilho, né? Deixa eu arrumar aqui, ó. Aí você vai arrumando aos poucos. É necessário muita paciência para estar fazendo isso também, né? Não é tão simples assim, né? Agora a pupila a gente vai pintar ela bem mais escura que a parte que a gente pintou o olho. Esse aqui é um caso para um olho castanho escuro, porque na realidade não existe olho preto, né? Existe castanho escuro, não existe olho só de animal, né, talvez. E aqui, ó, nesse caso do brilho, o que eu posso fazer? Ou eu venho aqui e pinto de branco, ou eu venho e apago. Aqui dá para você pintar de branco, né? Mas em outros casos, como você vai pintar de branco com desenho com lápis? Aqui eu estou apagando, peguei a borracha e vou apagando, né? Ó, tudo bem? Agora nós vamos também fazer o que? Retirar os excessos, né? Ó, que já define mais ou menos o olho, né? Tá definido aí a linha de cima, né? E depois vamos também começar a dar mais vida colocando luz e sombra depois da gente tirar os excessos. Lembra do bloco de isopor? Lembra dos excessos que tem que ser tirado? Isso aqui, ó. Você já tem um olho mais definido, né? Vamos lá. Agora vamos começar também a colocar um traço mais forte. Agora sim é que começa a entrar um pouquinho de pressão mais no seu lápis, né? Ó, traço mais forte, definir aqui a pálpebra, que todo mundo ou praticamente todo mundo tem. Japonês não tem, né? Eu também não tenho muita pálpebra. Meu olho é um pouquinho apertado, né? E boliviano, índio também não tem muito essas pálpebras, né? São olhos mais apertados. E aí tem a pálpebra. Agora nós vamos também começar também a definir outros detalhes também, né? Deixa eu só encontrar aqui o tamanho certo. Traço mais forte. Por que mais forte aqui? Porque é exatamente aqui onde vai entrar, de onde vão sair os cílios. Então, geralmente, essa parte é mais escura, por causa dos cílios, né? Certo? Mas antes de colocar os cílios todos, nós vamos colocar uma sombrinha aqui nessa pálpebra, né? Também, nas pálpebras, deixar um pouquinho mais forte aqui embaixo também, porque para ficar mais legal, né? Essa sombra você pode ver, vai mudando tonalidade, mudando nesse caso aqui, mudando a tonalidade, os tons de cinzas, né? E aí no lápis você vai mudando com a pressão.
Sempre que eu falo tonalidade aqui, entenda aí como pressão, tá? O que eu faço aqui com tons, aí você faz com pressão. Essa parte aqui é uma parte que realmente precisa de um pouco de sombra, porque a pálpebra, ela produz uma sombra também na parte branca, no globo ocular, né? E para não ficar essa meio grotesco, meio grosso aqui, duro, né? Nós iremos fazer o quê? Nesse caso aqui, ó, passar um cinza mais escuro para ela ir dando amortizada e fazendo um degradê. Aí como que você faz no lápis? Você começa um pouquinho mais de pressão e vai diminuindo a pressão para você conseguir esse tom. Ou você pode passar, né, a ponta do dedo para esfumar mais um pouquinho o seu tom de cinza, né, o tom do lápis de cinza, né, para estar fazendo isso aqui, ó. Que vamos dizer que eu estivesse esfumando. E o que é esfumar? Esfumar é você espalhar um pouquinho, né, o grafite. Espalhar é você fazer com que ele seja dando uma tonalidade de mais claro. Olha, pessoal, o áudio não tá legal porque eu estou usando aqui um microfone, é um fone de ouvido, e eu sempre tenho que estar regulando aqui, porque se eu falar muito perto fica muito distorcido, se falar longe fica um pouco ruim de ouvir. Então compreenda a questão do áudio. Eu vou melhorar, vou comprar um microfone melhor, tá bom? Bom, aqui ó, aí se define mais umas linhas aqui, né, para dar mais uma impressão de relevo, né? E vai, ó, criando esses tonzinhos aqui, sombra também, para não ficar esse traço grosso, né? E aí, patrocinadores aí, a Ultragás, né? Você está vendo no fundo aí o nosso patrocinador do nosso vídeo, tá? Aqui, ó, a parte de baixo, né? Como a gente chama de bolsa, né? Do olho, que praticamente todo mundo tem isso aqui. Eu nem sei se eu não, nunca prestei atenção, acho que, eu não sei se a minha é bem evidente assim, né? Mas vamos lá, fica mais bonito. Parecido o olho um olho daquela atriz lá, Ana Paula, a Juliana Paz. Mas vamos lá. Daí você coloca agora, vamos aqui mexer no pincel. Sobrancelha, né? Bom, não era a nossa intenção fazer sobrancelha, mas só pra gente ter mais uma noçãozinha de como que fica legal esse olho, né? Vamos lá colocar a sobrancelha. Você definiu mais ou menos a linha dela, né? Vem aqui, ó, uma sobrancelha feminina, né? E agora você vem colocando os fios da mesma forma também, os fios, os pelos, né? Fios, ó, os pelos, colocando os pelos bem suave, né? Sem muita pressão no lápis. Aí agora você pode aumentar a pressão do lápis, né? E aqui também a tonalidade do meu lápis aqui, no caso desse programa, né? Quanto mais pressão, mais escura a linha, né? Ó. Eu não vou caprichar aqui porque na realidade não é a nossa intenção, não é essa. Tá? Nossa intenção é outra. Só para você ter uma ideia de como fazer isso, tá? Vamos lá? Agora sim, vou colocar os cílios, todos no mesmo sentido. Pelo menos aqui, ó, os superiores, todos no mesmo sentido, né? De dentro para fora, para ele ficar mais real. Aqui embaixo também, ó, mesmo sentido. Aqui no meio, ele já muda um pouquinho, né? O sentido dele, né? A posição, certo? Ó, mas é mais ou menos isso. Mas também, se você observar bem, nos cílios inferiores, de onde ele sai, tem uma parte, né, carnosa, essa carninha aqui do olho que você vê, né, de onde sai os cílios, ó, vai dar mais um pouquinho de realidade. É importante estar fazendo isso para não ficar aquele olho duro também, certo? Sempre nessa tonalidadezinha assim. Virar um pouquinho para você ver aqui, ó, como que fica mais ou menos legal. Lembrando que para fazer mais detalhado, nós precisaríamos acelerar o vídeo, o que fica difícil estar explicando para vocês direitinho, dando as dicas, né? Tem muito vídeo aí feito assim, mas sem dicas, né? O cara tá lá fazendo, bom, dá para entender, só que eu acho que uma dica ou outra sempre vai bem a calhar, né? Então tá aí o nosso olho. Eita, agora eu comecei a fazer só para, não é necessário fazer isso não, tá? Só depois eu arrumo isso aqui. Bom, então assim, se você gostou aí do vídeo, né, do tutorial,
dá um joinha, se inscreve no canal, que isso ajuda a gente a divulgar o canal e nos incentiva mais também a estar fazendo outros vídeos, né? Porque assim requer um tempo, a gente tem que tirar um tempo para fazer isso, né? Dá um joinha, se inscreve no canal. Dúvidas vocês coloquem aí nos comentários do vídeo. Um pouquinho de paciência, porque nem sempre eu vou poder responder todas as dicas, nem sempre no prazo certo, porque a gente não tem tanto tempo para fazer isso, tudo bem? Então desculpe aí o áudio mais uma vez, você vai precisar aumentar bem o seu microfone, né? O patrocínio da Ultragás também, né? E aí você vai fazendo aí, tudo bem? Foi esse programinha que eu usei, eu espero ter ajudado. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço para vocês, tchau.